A Carta do Inferno que nunca chegou à Bíblia conta a trágica história sobre a Carta do Inferno no livro de Lucas. Havia um certo homem rico vestido de púrpura e linho fino que se banqueteava esplendidamente todos os dias. Havia também um mendigo chamado Lázaro, deitado à sua porta, cheio de feridas, desejando alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Além disso, os cães vinham lamber suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O homem rico também morreu e foi sepultado. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 22. Deus está sempre nos dando a oportunidade de fazer o que é certo antes que seja tarde demais. Sua maneira de nos levar ao céu não se baseia em nossos padrões ou percepções, mas no caminho que Ele nos mostrou repetidamente. Nosso vão desejo de nos relacionarmos com Deus em nossos próprios termos, em vez dos termos de Deus, ficou evidente em um homem rico preso no inferno depois de morrer. Embora estivesse determinado a enviar um mensageiro aos seus 5 irmãos que ainda estavam vivos na terra, uma oportunidade perdida. Este homem rico tinha muita riqueza, esplendor e poder na terra. Ele vivia luxuosamente. À sua porta, havia um homem pobre que buscava migalhas. As feridas do homem eram tão ruins que os cães vinham lamber. Ser rico não é um pecado perante Deus, pois ele nos incentiva a trabalhar duro. Mas, às vezes, a riqueza e o desejo por ela podem nos entorpecer em um estado de ganância que nos cega para a verdade de que Deus quer que nos preparemos para o dia do acerto de contas. Este homem ignorou a necessidade de um relacionamento com Deus, foi cego para as necessidades dos outros e confiou cegamente em sua riqueza incerta. Não importa o que possuímos, a maneira de Deus nos levar para nossa casa celestial é aceitar Jesus como o caminho, a verdade e a vida, tudo mais é secundário. João capítulo 14, versículos 5 ao 9. Não há evidências de que esse homem tenha percebido Lázaro ou aproveitado a oportunidade de estar próximo a Lázaro para buscar a Deus, mesmo que tenha sido amado a se corrigir várias vezes. Simplesmente ignorou Lázaro até vê-lo onde nunca esperava, e no inferno. Levantou os olhos estando atormentado, viu Abraão ao longe e Lázaro em seu seio. Clamou, dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para molhar a ponta do dedo na água e refrescar a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão respondeu, dizendo que durante sua vida, o homem rico recebeu todos os bens, enquanto Lázaro foi afligido. Agora, a situação se inverteu, e o homem rico está atormentado, enquanto Lázaro está consolado. Entre eles, há um grande abismo, impossibilitando a passagem. Lucas capítulo 16. Versículo 23 ao 26. O homem rico reconheceu Lázaro do inferno, mas não há registro de que tenha prestado atenção a ele enquanto estava deitado indefeso à sua porta. Após fazer o possível para se distanciar de Lázaro, agora ele precisava dele. Após todo o luxo e esplendor que teve, uma gota de água era o que o homem rico precisava do homem pobre. Isso nem sequer era possível, e ele percebeu a necessidade de alguém para ajudá-lo a enviar uma mensagem aos seus 5 irmãos que ainda estavam vivos. Ele fez seu segundo pedido a Abraão, dizendo: Eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Para que lhes dê testemunho, para que não venham também para este lugar de tormento. Ele sabia que seus irmãos eram como ele e não dariam ouvidos às pessoas pregando a palavra de Deus. Provavelmente pediriam um sinal, como os fariseus dos quais Jesus falou, ou algo extra, como se o que Deus tinha fornecido para a salvação fosse inadequado. A resposta de Abraão ao homem rico foi que se eles falhassem em acreditar no que Deus havia providenciado como requisitos para a salvação, qualquer outra informação adicional seria inútil para eles. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Mas o homem insistiu, alegando que seus irmãos precisavam de algo mais do que as Escrituras. Abraão concluiu que se não ouvirem Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. A mensagem ou carta que o homem rico queria enviar do inferno nunca chegou. Deus quer que amemos apenas suas palavras, vivificadas pelo seu Espírito Santo, porque tem o poder de criar fé em nós, nos purificar e nos salvar.
Qualquer coisa além disso pode ser facilmente manipulada pelo diabo. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos. Devemos evitar tentar o Senhor, confiando que o seu caminho e graça sempre serão suficientes para nós. Viver nos termos de Deus é o maior desafio da mente humana, que escolheu andar com o Criador, pois está constantemente buscando maneiras de fazê-lo em seus próprios termos. Infelizmente, isso nunca funcionará, porque é o caminho da desobediência. As Escrituras nos dizem que os caminhos de Deus são absolutamente perfeitos e justos, porque Ele nos conhece por completo. Deus estabeleceu os melhores caminhos para seguirmos, e se desejamos tirar o máximo proveito de nossa jornada, não há como o que propomos jamais se igualar à sua imagem cuidadosamente planejada. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. As palavras de Deus e seus caminhos estão infinitamente além dos nossos em todos os sentidos. O problema é que estamos sempre buscando nosso próprio caminho, que geralmente é diferente do que o Senhor planejou. Isso começou desde o primeiro homem e mulher no Jardim do Éden, quando Deus expressamente disse a eles o que era necessário para sustentar a comunhão que ele tinha com eles. Um dia, porém, ouviram uma voz diferente e decidiram traçar o próprio caminho, presumindo que Deus ainda manteria comunhão com eles em seus próprios termos. A serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3. Escolheram a completa desobediência ao que Deus queria, e o resultado foi uma separação da fonte de sua vida, sua comunhão diária com Deus foi quebrada, e houve condenação para a descendência deles. Entraram em um mundo que havia recebido uma sentença pelo pecado, uma oportunidade de fazer o que é certo. A vida será sempre uma aventura de oportunidades. Por isso, as Escrituras nos dizem para fazer o bem enquanto ainda temos tempo, pois certamente a noite virá quando não haverá mais espaço para oportunidades. Há uma história no livro de Lucas que começa com a narrativa de um servo que mal utilizou os recursos de seu mestre. Quando foi exposto, ele elaborou um meio de criar uma saída suave para si mesmo, pois sabia que seu tempo estava acabando. Jesus disse aos seus discípulos que havia um homem rico cujo administrador foi acusado de desperdiçar seus bens. Ele o chamou e perguntou o que ouvia sobre ele. O administrador percebeu que estava perdendo o emprego e planejou seu futuro. Ele chamou os devedores de seu senhor, pediu-lhes as contas e fez acordos para garantir um lugar para si mesmo quando perdesse o emprego. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu astutamente, reconhecendo que as pessoas deste mundo são mais astutas em lidar com os de sua própria espécie do que as pessoas da luz. Nosso desejo de nos relacionarmos com Deus em nossos termos, em vez dos termos de Deus, permaneceu com o homem rico que se encontrou no inferno depois de morrer. No entanto, ele estava determinado a enviar um mensageiro para seus 5 irmãos que ainda estavam vivos na terra, uma oportunidade inestimável através de Jesus. Deus falava de maneiras diferentes na antiga aliança, mas nesta nova aliança escolheu falar por meio de seu Filho Jesus Cristo. Naquela época, havia profetas em cada geração, cujo trabalho era proclamar a palavra de Deus ao povo. Havia também visitações por meio de sonhos, revelações e outros métodos, pois o Espírito ainda não havia sido derramado. Mas isso é o que o Senhor Deus, que em diversas ocasiões e de várias maneiras falou no tempo passado aos pais pelos profetas, nos falou nestes últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho de Deus veio ao mundo e tornou-se o fim do sacrifício para todas as gerações. Com um único sacrifício, aperfeiçoou tudo o que precisava ser. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Hebreus 10, verso 14. Na verdade, todas as profecias e revelações do Antigo Testamento apontavam para ele.
Ele é o fim da lei para todos que realmente creem nele. Portanto, com seu sacrifício, ele ampliou o caminho pelo qual Deus fala conosco. A palavra do Senhor também está disponível para todos nós, em um nível mais íntimo. Podemos ter uma relação real e direta com Deus por meio de Jesus. Jesus pagou integralmente por tudo o que alguém precisará para receber a salvação de Deus. Essa oportunidade está presente para todos nós atravessarmos. Pai amado, agradecemos porque Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. É um privilégio ter um Pai completamente confiável e digno de confiança. Concede-nos a graça de confiar em Ti completamente e nunca ceder às tentações do diabo. Tudo o que precisamos está em Jesus, e agradecemos por tudo o que Tens providenciado. Que nossas vidas sempre Te deem glória e honra diante da grandiosidade dos caminhos e palavras de Deus. Percebemos a constante tendência humana de buscar nossos próprios rumos, muitas vezes divergentes dos planos divinos. Desde os primórdios no Jardim do Éden até a história do administrador astuto no livro de Lucas, a narrativa ressalta a importância de seguir os desígnios do Senhor em vez de nossas próprias vontades. Diante da separação causada pela desobediência, vemos a luz da esperança surgir na figura do Filho de Deus, Jesus Cristo. Seu sacrifício singular não apenas cumpre as antigas profecias, mas também abre um caminho amplo para a comunhão direta com o Criador. Que possamos com sabedoria discernir a voz de Deus em meio às tentações e que nossas vidas reflitam a gratidão pela oferta inestimável da salvação.